Graça e paz, irmãos, louvado seja Deus. Amém? Comentando aqui o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, né? Depois que ele fala sobre a verdadeira doutrina, né? E ele faz aqui um relato bem interessante. Ele vai refutar as doutrinas falsas, amém? Vai desmascarar, né, essa doutrina. Agora no capítulo 2 diz assim: Paulo admoesta aos Colossenses a que não sejam enganados pelos raciocínios falsos dos filósofos, os versículos de 4 a 7. Porque em Cristo tem a plenitude da revelação divina, o versículo 3. Então ele vai prevenir os seus seguidores contra os erros, né? Primeiro, do gnosticismo, dos versos 8 aos 10. Os crentes devem ter cautela com os argumentos da filosofia humana, que não passam do ABC, ou seja, os rudimentos dos conhecimentos humanos, versículo 8. Eles não precisam de uma perfeição maior pelos chamados conhecimentos dos gnósticos, porque como cristãos desfrutam da plenitude daquele em quem habita toda a plenitude da divindade, em forma corpórea, e que é a cabeça de todos os poderes angelicais. Segundo, o legalismo, versículos de 11 a 17. Nesses versículos, Paulo demonstra, primeiro, a relação do crente com o rito da circuncisão. Ele passou por uma circuncisão espiritual que representa a morte aos pecados do corpo. Morte essa que se exprime externamente pela ordenança cristã do batismo. Segundo, a sua relação com a lei moral, versículos de 12 a 15, mortos em delitos e pecados, estavam condenados pela lei, mas Cristo, por sua morte, pegou a pena da lei e anulou a dívida deles. É só comparar os versículos de 12 a 15 com Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Terceiro, a sua relação com a lei cerimonial. As festas, os dias santos e outras observâncias cerimoniais judaicas não passam de símbolos e figuras que representam a Cristo. Agora, desde que Cristo veio e cumpriu os símbolos, eles tornam-se desnecessários. Assim, o cristão não é obrigado a observar festas ou dias santos dos judeus. Também vai se contrapor a um falso misticismo, né? Versos 18. Mieparno afirma: o misticismo é a doutrina segundo a qual, por comunhão direta com Deus, pode-se adquirir um conhecimento mais profundo das verdades divinas do que pelas Escrituras. Os colossenses não devem deixar-se enganar por aqueles que ensinam que os anjos devem ser adorados e que baseiam a sua doutrina em revelações imaginárias de outro mundo ou tipo de espiritualidade que não está fundamentada na Escritura. E também ele vai se contrapor ao ascetismo, versículos do 20 ao 23. O ascetismo é a doutrina que ensina que a mortificação do corpo e a renúncia aos confortos físicos são necessários para a santidade. As proibições contra certos alimentos e confortos físicos são simplesmente regras feitas por homens para alcançar a santidade, versículo 21 e 22. Estas restrições, embora dando a aparência de humildade e piedade àqueles que a praticam, não podem em si mesmas mortificar os atos da carne. Paulo afirma isso no versículo 23. O cristão não precisa dessas proibições, porque morreu para o pecado e vive para uma nova vida com Cristo. Então, vocês podem ver que o tempo todo, Paulo está querendo trazer um equilíbrio, amém? Porque o desejo de Paulo é o progresso espiritual dos colossenses. Então, essa advertência contra os dos falsos ensinos, elas são fundamentadas e alicerçadas na obra que Cristo fez, amém? Então, a divindade de Cristo e sua obra redentora é completa em si mesmo. Nós estamos santificados e nós estamos justificados por aquilo que Cristo fez. Agora, pela fé naquilo que Cristo fez, nós precisamos nos armar desse novo estilo de vida, amém? E devemos deixar, né, aquela questão do cerimonialismo, que era somente era somente sombra das coisas futuras, né? E observar que determinadas práticas que aparentemente têm o objetivo de buscar a santificação, ela não tem poder nenhum contra a vontade da carne.
A única coisa que vence a carne é um enchimento do Espírito pela palavra e pela comunhão com Deus. Então, quanto mais cheios do Espírito nós estivermos, mais fortes espiritualmente nós andaremos. E com essa força espiritual, nós iremos vencer toda a força da carne. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, né, para nós termos cuidado de que ninguém nos venha arredar por sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo é a primazia em todas as coisas. Nós somos servos de Cristo, devemos viver para Cristo, a nossa vida deve estar voltada para Cristo, ou seja, quer vivamos, quer morramos, devemos pertencer ao Senhor. Amém? Então é muito importante nós fluirmos com esse desejo, né? Com essa vontade, né? De glorificar a Deus através da nossa vida. Isso só vem mediante, né, um andar consistente na palavra, um andar consistente no amor, um andar consistente nos preceitos, nos ensinamentos e no exemplo que Cristo nos deixou. Amém? Então, que Deus possa estar nos abençoando. Eu espero que você possa estar lendo o capítulo 3, né? Essa carta ela é muito preciosa. Amém? Então, Paulo vai sempre trazer essas verdades, como aqui, olha, no versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então, tem muita gente que tem muita argumentação, mas não passa de ser argumentação humana. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus, da palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, de discernimento espiritual, maturidade espiritual. E entender que o que somos e o que nos tornamos, isso só foi possível por causa do sacrifício expiatório de Cristo e por causa da ação do Espírito Santo sobre nós. Daí a necessidade de se inclinar para as coisas do Espírito. Daí a necessidade de aprender a ser guiado pelo Espírito. Daí a necessidade de uma vida de oração, de uma vida consagrada a Deus. Através desses exercícios espirituais, nós vamos conseguir viver uma vida que demonstra, através dos nossos atos, através das nossas obras e através dos nossos comportamentos, alguém que teve a vida tocada, amém, transformada e que está buscando a cada dia servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, louvamos a Deus pela sua oportunidade e por aquilo que Ele nos traz, para que nós venhamos, né, a comunicar a cada irmão a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Quem conhece a palavra tem a revelação da vontade de Deus. Agora, não basta somente ter a revelação, não basta somente ter o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser aplicado, precisa ser praticado e precisa ser vivido, né? De forma alegre, de forma consistente, sabendo que é a Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. E é dele que nós estaremos recebendo o nosso galardão. Amém? Para esse tempo de coronavírus, eu queria lembrar a vocês a importância de nós estarmos, né, sempre com álcool gel, limpando as mãos, fazendo a asepsia das mãos, tá certo? Se você é idoso, procure ficar em casa e não estar em aglomerações. Se você tem algum sintoma, é importante que você busque também ficar de quarentena em casa e não ter contato com as pessoas. Amém? Nós estamos orando com relação às decisões que nós precisamos tomar na igreja e em breve, mediante aquilo que as autoridades determinarem, nós estaremos comunicando a vocês as medidas que serão seguidas. Amém? Estamos orando por todos, crendo que Deus, Ele é maior do que todas essas coisas. E nossa vida aqui, ela é temporal. Precisamos ser inteligentes, precisamos ter sabedoria, amém? Não nos expor demais e, no demais, estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que o medo não venha nos dominar. Prudência, sim, medo não, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos seguir em frente, porque Deus está conosco. Um grande abraço e tenha um bom dia.